importância da atividade física, da alimentação correta. Eu fiquei maravilhada quando eu descobri, foi através da Gismari também, que eu preciso comer bem antes da atividade física, porque eu ia fazer atividade física sem comer. Né? E esses dias eu tentei fazer um teste comigo, assim, eu não vou comer. Eu não rendi. Não rendi porque nada, você não gasta aquela caloria que você podia ter gastado, porque na hora da atividade física, depois de um certo tempo, o corpo entende assim, ah, então tá, ela está gastando realmente. Eu tenho energia para o cérebro, para o pâncreas, para o músculo, mas ela tem reserva de gordura, então eu vou usar aquela reserva de gordura, já que ela está sendo boazinha comigo. A gente não pode maltratar o organismo, a gente tem que usar as táticas certas. Não, e é incrível porque eu uso um aparelhinho lá que ele bipa, né? Se eu tô abaixo da minha frequência, ele grita. Então, ele só gritava, era incrível e eu fiquei muito chateada. E aí depois a gente aprende realmente a comer. Tem que comer para emagrecer. É verdade. Agora, a Lourdes de São José, um beijo, Lourdes, obrigada pela participação. Ela comprou o seguinte medicamento, mas ainda não tomou. Lean Diet Caps Beauty Inside, um suplemento termogênico. Já ouviu falar, Simone? Já. Ela queria informação sobre esse medicamento. É o seguinte... Meu inglês, eu espero que tenha te ajudado, Lourdes. A maioria dos suplementos termogênicos tem cafeína. Então, é importantíssimo o paciente cuidar com os termogênicos. Existem uns termogênicos hoje muito bem falados, que são à base de aminoácidos, né, essenciais e não essenciais, que a gente injeta intramuscular no glúteo e que a gente aumenta a taxa metabólica do paciente, a gente aumenta o gasto energético do paciente sem prejudicar o paciente. Então, suplementação termogênica com cafeína, dependendo do paciente, não pode ser usado porque aumenta a frequência cardíaca. Ao que me parece, a Lourdes não consultou um médico, porque se ela tivesse consultado, ela não estaria te perguntando. Então, existem termogênicos à base de aminoácidos que são super bem indicados, inclusive a gente faz intramuscular e o paciente consegue emagrecer dormindo, né? E existem os termogênicos, que é muito importante comentar, que está uma febre de um suplemento que se chama Jack 3D. Está assim, bem conhecido para quem malha, quem é ratinho da academia, né? Eu recebi uma notícia ontem do estado de Minas, falando que um menino de 18 anos faleceu tomando esse medicamento. Ele é proibido no Brasil, ele é proibido pela vigilância sanitária. É um composto que eu peguei na mão, eu não consegui identificar o que tinha dentro. Mas o que é? As pessoas, é um termogênico. É uma bebida? Americano, não, é pó. As pessoas estão usando. É super perigoso. A gente não indica em consultório, a gente explica em consultório para o paciente que não é para fazer uso. Só que, na verdade, eles comentam que eles estão se sentindo cansados e precisam tomar algo para dar energia para conseguir fazer o treino. Mas, na verdade, esse cansaço é uma alimentação errada durante o dia, é uma alimentação errada pré-treino e é um cansaço físico por falta de vitamina B, de alimentação equilibrada para você ter mesmo sair do trabalho e conseguir malhar com disposição. Esse medicamento, esse suplemento termogênico... Jack 3D. Jack 3D, muito cuidado com ele. Ele tá com cara de bonzinho aí entre os malhadores, porque existem os termogênicos com efedrina, com efedra, que são super perigosos para a questão cardíaca, né? E que não é só a base de cafeína, é cafeína mais efedrina, enfim, outros suplementos proibidos aqui no Brasil, mas que se consegue às vezes facilmente, mas eu nunca tomaria e nunca indicaria para ninguém, mesmo que tivesse com muito sobrepeso. Bom, nós encerramos esse bloco com uma vitória de vocês. O Adriano volta a nos ligar, o moço da dieta maluca lá, e ele disse que a partir de outubro ele volta a comer direitinho. Parabéns, Adriano. A gente já volta com você aí de casa e vá ligando pra gente. E o coração pulsa mais forte quando você liga pra gente. 3216-2828, falando volta já já. De volta com Falando e hoje conversando sobre emagrecimento através de medicação natural. Quero mandar um beijo grande para a Lia Mari do Estreito, que nos telefona. Obrigada pela participação. E ela queria saber, eu acho que é a Simone quem poderia responder, informações sobre uma medicação chamada metilformina.
Metformina. Metformina. Vou é explicar. isso? Então vocês conhecem, eu pensei que fosse Todos só... conhecem. A metformina, ela é muito importante. A metformina é uma medicação que ela age no estômago e ela inibe a absorção de carboidrato. Ela é usada para pacientes com acantose nigricans, que são pacientes gordinhos, que têm escurecimento das dobras, das articulações, né? Que isso comprovadamente é um futuro diabético. É usado em paciente com síndrome do ovário policístico, que tem tendência à obesidade. Então, a metformina é usada para todo paciente que tem tendência à obesidade, seja obeso ou não, né? E que tem essa resistência insulínica, que é importante. Sempre receitado pelo médico, né? Sempre é usado para o diabético, né? Para síndrome do ovário policístico, para acantose nigricans. Já que nós estamos recebendo várias perguntas sobre o café, eu queria que a Gismari nos contasse o que acabou de nos contar nos bastidores sobre as pessoas que tomam cafezinho com açúcar o dia inteiro. O que você contava pra gente mesmo? Pior ainda é com adoçante, né? Porque aí eu pensei que eu tivesse salva. No copinho de plástico. No copinho de plástico. Bem Então, quente. o que tem se falado muito na nutrição e na área médica também, primeiro a gente vai falar do cafezinho no copo plástico. Então, o aquecimento do plástico libera fitalatos, bisfenóis, que fazem a célula ter mais resistência ao emagrecimento e além do risco de outras doenças. Impregna no cérebro, Tendência Parkinson, Quer dizer que cafezinho em copo de plástico, não. Qualquer coisa quente em copo de plástico. Inclusive, mamadeiras de plástico de criança nos Estados Unidos já está proibido, né? Isso teve uma matéria no Fantástico. Foi proibido no Brasil também agora, foi proibido. Não pode aquecer nada de plástico no micro-ondas ou deixar algo quente. E o que mais sobre o café? Então, o café, além dessa liberação no plástico, se você ficar tomando o café, que é estimulante, sem açúcar, com adoçante, o teu cérebro sempre vai ter a sensação que está se alimentando e não está se alimentando. Então, vai liberando um pouco de enzima digestiva. A gente fala assim que é um soco no fígado, né? O adoçante, inclusive muitos adoçantes que são os adoçantes baratos, são extremamente prejudiciais para a gente, porque, na verdade, quando ele chega no intestino, o corpo não reconhece. O corpo não reconhece a sacarose, quer dizer, o ciclamato, a C-sulfame-K, a sacarina, o aspartame. O corpo é estranho essas substâncias. Então, mas na verdade, até pegando, a estévia em pó não é uma boa saída? A estévia, a sucralose. A sucralose, na verdade, é açúcar invertido, né? Só que ainda se tem uma polêmica em cima da sucralose, porque ainda está em teste. Na verdade, mas não tem... A estévia é tranquilo, porque ela é um produto natural. Então, eu poderia tomar um cafezinho num copo de vidro com estévia? Sim. Mas se alimentando também. Então, o que eu ia fechar é que, assim, se você ficar tomando cafezinho com açúcar ou sem açúcar o dia todo, você não está se alimentando. Você só está mandando sinal para o teu cérebro para acumular aquele açúcar que você está ingerindo. Então, aquele açúcar que você toma, por mais que seja pouco, em sequência, prejudica emagrecer. Você tem que se alimentar, colocar o café próximo de refeição. Tipo de lanche, não de almoço. E mandar um beijo para a Flávia de Barreiros. Obrigada, querida, pela participação. Que pergunta sobre o Nescafé. É a mesma coisa? Mesma indicação ou tem alguma coisa pior? Não, o Nescafé é um chá de café liofilizado, seco. Então, na verdade, a quantidade de cafeína é um pouco menor, mas ele, de certa forma, o café ele é mais fraco, né? Ele é mais diluído, mas é menos pior que o café. Mas ficar tomando cafezinho o dia todo não é muito estimulante, não é um hábito que a gente recomenda. Mas o Nescafé também tem aditivos químicos, né? Que é importante ressaltar. Na hora que você liofiliza, existe aditivos químicos colocados nesse Nescafé. Então, da mesma forma, é prejudicial. Lani, eu queria só complementar uma questão também, que é, às vezes, o uso de alguns medicamentos também podem causar retenção hídrica e a pessoa se sentir também gorda. A fazolomina não faz isso? Por ser do feijão? Não incha? Não. Agora, por exemplo, o uso de anticoncepcionais é uma coisa muito comum as mulheres relatarem, não vou tomar anticoncepcional porque engorda, né? Mas aí você tem outras opções, como, por exemplo, o uso da drenagem linfática com óleos essenciais que ajudam também, né, nessa metabolização. Você tem aí a homeopatia também, que ajuda, falando dos naturais, puxando um pouquinho para esse lado. O hibiscus. E no caso do psicológico, os florais aí para ajudarem também nessa questão da ansiedade, potencializando o efeito. Acupuntura acho ótimo para quem quer emagrecer. Meninas, várias perguntas aqui. Eu estou olhando para vocês e atendendo perguntas aqui. Márcia do Centro,
muito obrigada pela sua participação, querida. Ela pergunta o seguinte, informações sobre o chá de nozes do quê? Pecan. Pecan. Pecan, é isso? Chá de noz pecan. Deve ser isso. Eu gosto muito do óleo de noz pecan. Tá, mas o chá? O chá, a gente quase não tem informações assim científicas do uso dele, Talvez ela está confundindo com a... É que tem se falado muito... Tem a fruta também. Tem se falado muito sobre óleo de noz pecan. Inclusive, no congresso se falou demais que ele é um potente antioxidante, é um óleo que não está muito disponível ainda, que é um óleo que diminui gordura corporal, tem efeitos na lipogênese, diminui a inflamação, que é aquele sobrepeso, é inflamação. Então, o óleo de noz pecan diminui a inflamação. Mas você tem que comprar um óleo que não está com o frasco transparente, né? Então, na verdade, é um óleo que vai chegar no mercado ainda, mas que é bem importante para quem quer emagrecer. Que mais de cártamo, né, também. Que não está comprovado. Que também não está Vamos comprovado. correr aqui, tem um monte de mulherada que nem e homens também querendo saber várias coisas. Roberta do Centro, um beijo, querida. Ela quer saber se tomar de manhã em jejum leite com 2 colheres de linhaça, engorda ou emagrece? O que engorda e emagrece é a soma do dia todo, não o leite com a linhaça. É difícil falar se um alimento emagrece ou não. Depende da quantidade que você... É a soma do dia todo, na verdade. Eu acho que é pouco nutritivo. Eu acho que ela podia associar o grupo da fruta e talvez colocar uma aveia junto, fazer uma vitamina. Eu indico para os pacientes até um leite de soja ou um leite normal ou um suco batido com linhaça dourada, tá? Que a marrom tem mais agrotóxico. Linhaça dourada, uma aveia e uma fruta batida vai ser mais nutritiva e ela vai saciar. O café da manhã tem que ser uma refeição muito boa. Inclusive, tem estudos mostrados que se você comer ovo pela manhã, você reduz a ingesta calórica durante o dia em 30%. Eu fiz o teste e realmente é muito bom. Pode comer ovo todo dia, não aumenta colesterol. É importante o paciente saber que se ele acorda com fome, ele vai ser magro, porque ele estimula os hormônios acetogênicos, grelina e leptina. Então, é importantíssimo o paciente comer de manhã 2, 3 vezes pela manhã e também durante a tarde. Se o paciente come de manhã e come bem à tarde, alimentos muito nutritivos e menos calóricos, que eu acho que é o que você estava querendo dizer do cafezinho, né? Cafezinho, ele não é nutritivo, não tem nada, né? Então ele engana, né? Agora mais perguntas, está quase acabando, mas eu tenho que responder a pergunta da dona Doralice do Cobraçal. Obrigada pela sua participação. Ela queria saber informações sobre o chá de Sene. Enquanto a Karen responde, Cíntia, por favor, me repete a pergunta da bananinha amassada de manhã, que eu não peguei toda aqui. Por favor, o chá de Sene. O chá de Sene, ele tem as antraquinonas, que são laxativas e que podem, o uso abusivo do chá de Sene pode causar síndrome do uso abusivo de laxantes, ou seja, o intestino pode ficar dependente desse chá para o seu funcionamento. Então, também deve ser usado com muito cuidado e não deve ser usado continuamente. Mas o chá de Sene leva embora vitaminas também, né? Sim, além de ele levar, leva porque embora ele faz o vitaminas. processo É muito perigoso qualquer tipo de eliminação. laxante, seja chá ou seja medicação, porque acaba com toda a flora intestinal. E o intestino, tem que explicar para nossa telespectadora, tudo que entra e tudo que sai é determinado pelo nosso intestino, pela nossa parede intestinal. Então, a gente não pode tomar um chá laxante sem né? Porque a gente vai ter esse problema, a gente acaba com a flora. E é muito comum, né, as pessoas usarem os laxantes. A baixa imunidade. Eu preciso fazer a pergunta da dona Augusta antes que o nosso tempo termine. Dona Augusta, um beijo, querida. Obrigada pela participação. Gismar, ela come todos os dias de manhã 2 bananas amassadas com aveia e leite molico, é isso? E ela se sente muito bem. Ótimo. Tá tudo bem? Ela tá correta? Tá fazendo o que tem que fazer? Pode fazer, pode. Não vai ter problema algum? Não. Bom, agora a gente pode completar mais Depende da quantidade de aveia, né? Porque a aveia e a banana são um pouquinho de carboidrato, então não exagera na quantidade. Eu queria, Gismar, só que você falasse do risco que tem alguns alimentos que parecem bonzinhos e não são, falando aí, por exemplo, da barrinha de cereal. Aí, parece... Então, essa pasta eu uso na reeducação alimentar, mostrando realmente, desmistificando aqueles mitos do que é bom, o que é ruim, que a mídia coloca. Então, assim, existem barras de cereais que a gente acha que são interessantes para o consumo, mas que tem muito pouca fibra. E se você olhar na formulação, eu ensino o paciente a olhar na ordem de ingredientes,
Os 3 primeiros ingredientes são açúcares. E já existem outras barras de cereais que têm mais frutas, não tem chocolate, tem mais fibras e proporcionam mais saciedade, inclusive para antes de malhar, que é a indicação, tá? Então, a gente desmistifica os biscoitos, as barrinhas, os salgadinhos. Eu vou precisar fazer mais uma pergunta, que nós temos 1 minutinho só. Roberto do Centro pergunta sobre a injeção termogênica, indicação e quem aplica. Então, a injeção termogênica é aplicada por profissionais aptos, médicos e enfermeiros, né? E a injeção termogênica, ela é baseada em aminoácidos. Importante saber, inclusive aquelas pessoas que malham, tá? Laine, eu estava conversando contigo antes, tem muito atleta que usa broncodilatador para aumentar o óxido nítrico. É muito importante saber que existe outra alternativa. Não fiquem usando broncodilatadores para malhar. Existem injeções termogênicas, existem alimentos termogênicos que aumentam a termogênese, melhora o gasto calórico, dá gás igualzinho ao broncodilatador. Que bom. Então, olha, você de repente tem outras perguntas a fazer que não conseguiu fazer no programa, realmente muito bom, mas terminou. Então, façam o seguinte, nós temos os contatos, tanto da Simone, quanto da Gismari, quanto da Karen Denez, com a nossa produção. Você liga e a Cíntia passa qualquer contato, ok? Anote o telefone, 3216-2816 ou 2812. 3216-2816 ou 2812. Amei tê-las aqui. Obrigada pela verdadeira aula e tanta orientação e pela conversa gostosa que a gente teve aqui essa tarde, viu? Amanhã o Falando volta com convidados muito especiais, fazendo uma bagunça, trazendo alegria e bom humor para sua tarde. Nem vou falar o tema, mas digo que vamos ter muita gente que você conhece da telinha aqui, ó, falando tudo que você nunca imaginou que eles fossem falar. Até amanhã! E nós temos uma sugestão de jantar rápido e saboroso feito com a berinjela, que ajuda a combater o colesterol e é rico em fibras protetoras do intestino. Anote aí a nossa receita de rolete de berinjela. Bom dia! Nossa receita de hoje é um rolete de berinjela recheado com carne moída. É uma preparação super rápida, saborosa e nutritiva para aqueles dias que a gente não está com muita ideia de jantar. Para esse prato, a gente vai precisar de berinjela, tamanho médio a grande, salsinha, alho, cebola, tomate, orégano, carne moída magra para o molho, uma alcatra ou um patinho moído é o ideal, que é uma carne saborosa e magra. Vamos precisar de sal, azeite de oliva para o tempero, para a gente colocar na assadeira, e um pouquinho de queijo parmesão só para o finalzinho para gratinar. A gente vai precisar cortar a berinjela em fatias grossas para que a gente consiga rechear esse miolo da berinjela com a carne moída refogada e depois levá-la ao forno. Então a gente vai fazer um corte no miolo da berinjela, retirando esse miolo, e esse miolo a gente vai usar no refogado da carne moída. O ideal sempre é que a gente reutilize algumas cascas, alguns miolos, que muitas por vezes elas vão fora, para que o molho acabe ficando mais nutritivo. Então, ficamos com a berinjela, que é um legume altamente nutritivo, tem bastante fibras, diminui a absorção do colesterol e melhora o intestino, e muitas vezes a gente não sabe como utilizá-la. Para fazer o recheio da berinjela, a gente vai precisar de carne, cebola, tomate, alho, salsinha e orégano. Inicia com azeite de oliva, refoga a carne, faz aquele molho clássico, aquele molho de carne tradicional de casa. Só que no final do cozimento, você coloca o miolinho da berinjela bem picadinho e deixa uns 10 minutos, 5, 10 minutos, para que ele só cozinhe. O cozimento da berinjela é bem rápido. Então, só para deixar cozidinho e depois você reserva para usar no recheio da berinjela. A gente vai depois colocar uma pitadinha de sal nessa berinjela, no miolinho da berinjela. Vai usar o molho, preencher esse buraquinho de carne moída, então tomar sempre cuidado para que
a berinjela não fique com um furo embaixo. E vai colocar na nossa travessa todos os miolinhos de berinjela com a carne recheando. Depois vai levar ao forno. A gente completa assim as 2 berinjelas, vai levar ao forno com uma pitadinha de parmesão, só para dar um sabor, só dar um toque. Não pode colocar muito, melhor é utilizar menos. E a gente vai usar papel manteiga para cobrir essa preparação e levar ao forno por aproximadamente uns 30 minutos até a berinjela ficar assada. A nossa berinjela está pronta e a gente vai servi-la acompanhando com uma salada, um arroz integral. Ela pode ser servida tanto no almoço quanto nos pratos de jantar. Inclusive, é uma ótima preparação para quem está em busca da boa forma para o verão. Bom apetite!